podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de carreira que é muito procurado aqui no Brasil. É bem provável que você conheça alguém que trabalha nesse modelo, não importa a área de formação. E eu estou falando da carreira como funcionário público concursado. E para conversar sobre isso, estão aqui comigo duas profissionais que começaram as suas vidas trabalhando na iniciativa privada e fizeram essa migração para a esfera pública. E elas são a Vitória Mena Barreto, que é formada em Direito, e a Júlia Volponi, que é formada em Serviço Social. Bem-vinda, Vitória! Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória profissional e o que te levou a atuar na iniciativa pública. Oi, Oscar. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Bom, eu sempre soube que eu queria fazer direito. E no início da faculdade, trabalhei com a minha família no comércio, não tinha absolutamente nada a ver com a faculdade, só trabalhava para ter um dinheirinho ali, né? Mas no segundo ano, eu já comecei a fazer estágio num escritório de advocacia. Eu percebi que a rotina na iniciativa privada, na área, né, do direito, principalmente em escritório de advocacia, era muito puxada e muito desgastante. Inclusive, eu tive que mudar o período da faculdade. Eu fazia faculdade de manhã, quando eu fui estagiar nesse escritório, eu tive que mudar minha faculdade para a noite, eu trabalhava o dia todo, não conseguia estudar, isso estava me deixando um pouco angustiada. E eu confesso que, apesar de eu gostar, foi um pouco traumático, digamos assim. Momentos ruins, momentos que eu estava exausta, que eu, meu Deus, eu não aguentava mais, tive burnout, tive várias coisas. Foi quando eu saí desse escritório e logo me surgiu uma oportunidade para fazer estágio no setor público, numa vara do trabalho, né, em Campinas. E aí, logo depois, então, eu já tive contato com essa vida aí no setor público. Foi quando eu decidi realmente que eu queria prestar concurso público, principalmente pelas condições de trabalho, em relação à carga horária, as garantias e tudo mais. Isso eu estava no terceiro ano da faculdade. Nesse momento, eu já comecei a estudar. A minha área de atuação era trabalhista. E na época, tinha muitos concursos para essa área. Foi 2013, mais ou menos. Então, eu já comecei a me preparar e a fazer algumas provas. Só que como eu ainda estava na faculdade, estagiava, eu ainda não tinha aquele ritmo de estudo, mas já comecei a prestar. Depois disso, eu saí da vara, que é a primeira instância, né, digamos assim, do juiz, e fui estagiar no tribunal, que é um órgão assim, superior. E lá no tribunal eu tive certeza absoluta que eu queria trabalhar lá, porque era uma rotina um pouco mais tranquila, a gente tinha uma condição de trabalho melhor, enfim. E nisso eu fui estagiando, fazendo faculdade, estudando, fazendo prova. Depois disso, eu saí desse estágio, depois eu fui para um outro estágio num escritório. Aí eu me formei em 2014. Aí no último ano da faculdade eu fiz a prova da OAB, fui aprovada na prova da OAB, me formei. E aí em 2017, 2018 eu fiz várias provas. E eu já estava, assim, no auge da minha preparação ali, né? E aí eu fiz essas provas e agora? O que vai acontecer? Mas eu tinha que fazer alguma coisa enquanto eu estava esperando passar no concurso, ser nomeada e tudo mais, e aí eu fui advogar. Isso foi em 2018, 2019. Aí aconteceram muitas coisas, os concursos foram suspensos, pandemia, nananã, enfim, eu já nem pensava mais em concurso público, já tinha desencanado totalmente, quando em 2022, para minha surpresa, eu fui nomeada para o TST aqui em Brasília, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e vim para cá. Então, eu trabalho diretamente com direito do trabalho mesmo. E eu também amo o que eu faço, adoro trabalhar aqui, estou super realizada, gosto muito da cidade. Foi mais ou menos isso. E você, Júlia? Conta um pouco da sua história pra gente também.
Oi, Oscar. Oi, Vitória. Prazer estar aqui com vocês e o pessoal que está nos escutando. Eu já estou formada há 15 anos, né? Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época da faculdade, eu fiz um estágio no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Florianópolis e eu tinha paixão também por trabalhar com pessoa idosa. E assim que eu me formei em 2007, eu fui trabalhar num lar de idosos, né? Era uma ONG. E trabalhei lá de uns 3 anos, mais ou menos. Só que, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa empresa privada que prestava uma consultoria para as hidrelétricas. Então, era uma empresa de projetos ambientais. E essa empresa, ela foi convidada para trabalhar em Minas Gerais. E fui para Minas Gerais. A gente foi trabalhar com monitoramento de famílias atingidas por barragem hidrelétrica. E foi uma experiência fantástica. A gente fez um projeto lá por 1 ano e meio. E aí o projeto acabou. E aí eu voltei para a minha cidade natal, que é Itu, e me aproximei de uma empresa de home care para trabalhar como cuidadora de idosos, enfim, fui evoluindo nesse sentido. E não deixava de estudar para concurso, né? Desde que eu me formei, eu sempre fui estudando para concurso, né? Eu ia estudando, e aí fui chamada no concurso da Prefeitura de Itu, em 2014, na Secretaria de Assistência Social. E trabalhei dentro de um centro de referência de assistência social, que é da Proteção Social Básica, né? A gente trabalha com a comunidade, num território de vulnerabilidade socioeconômica. Só que, no meio desse tempo todo, fui chamada no concurso de Floripa, falei, não vou, já estou bem aqui em Itu. Fui chamada no concurso de Indaiatuba, falei, não vou. E aí você vai comparando, né? Colocar na balança mesmo o que vai ser bom para você naquele momento. E não deixava de prestar os concursos que apareciam. Cheguei a prestar para a Marinha, cheguei a prestar para a Aeronáutica. E aí, na prefeitura de Itu, o home care, que eu tinha trabalhado como cuidadora, me convidou para voltar e falou, olha, eu preciso de uma gerente e eu cubro o seu salário, né? Tipo, e como eu não estava feliz na prefeitura de Itu e financeiramente não era bacana, aí eu falei assim, vou, porque eu adorava trabalhar com idoso, né? Aí voltei para o home care, iniciativa privada, como gerente, virei franqueadora de uma franquia de home care. Aí veio a crise econômica entre 2015 e 2016 ali, aí a empresa não estava indo legal, a franquia não estava indo para frente. Eu falei, então vou fechar a franquia e abri uma empresa MEI, com a estimulação cognitiva de pessoas acima de 60 anos, né? Quando você é empresário, você tem flexibilidade do seu horário de trabalho, porém você trabalha o dobro, né? Porque é você que tem que fazer o dinheiro chegar, enfim. Então foi puxado bastante. E passaram-se 5 anos, né? Nessa época de trabalho de 14, 16 horas por dia. Mas no meio da pandemia, assim como a Vitória, quando eu não esperava acontecer, surgiu a chamada, né, de alguns concursos que a gente vai prestando e demora para chamar e daqui a pouco você descobre que você vai ser nomeado. Então eu fui chamada na prefeitura de Votorantim, na Secretaria da Saúde, Programa de Atenção Domiciliar. Aí fui muito feliz por 1 ano e meio lá, tive um coordenador que me ensinou a ser servidora pública, porque eu brinco que para ser servidor público você tem que ter muitas habilidades, né? Só que eu lá, feliz da vida, me chamam na prefeitura de Campinas. E aí eu tive que pôr na ponta do lápis. Eram 2 concursos da mesma área, prefeitura, então mesmo nível, né, executivo. Então agora eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Onde que eu quero me aposentar? Porque eu já estava exausta de prestar concurso público, de mudar de cidade. E aí eu falei assim, eu não aguento mais mudança. Eu preciso me aterrar, né? Foi quando então eu vim para Campinas, há 3 anos e meio atrás. E estou na prefeitura de Campinas até hoje. Estou numa área de política pública, né, de gestão, e trabalho com monitoramento de parcerias. Legal. Vocês comentaram que prestaram diversos concursos ao longo da carreira de vocês, né? E existem diversas possibilidades. Tem vagas de nível médio, de nível superior, vagas para pessoas formadas em determinada graduação, outras que podem ser disputadas por qualquer um que tenha nível superior, independentemente do curso, sem contar que existem vagas no Brasil todo, né? Daí, qual que era o critério de vocês para escolher as provas que vocês iam prestar? Ou vocês iam atirando para todo lado? No meu caso, principalmente na área de direito, a gente tem muitas opções de concurso público. Então, como eu trabalhava com direito do trabalho na área trabalhista e eu amava, eu foquei só nessas áreas.
hoje eu vejo que foi uma decisão acertada, porque como a gama é muito grande, as provas também variam, as matérias que são exigidas. Então, para você conseguir estudar todas as matérias, demora, né? Quase impossível. Então, eu segui esse caminho aí de prestar concursos na área trabalhista. Eu fiz o que a Vitória fez também. Eu foquei no serviço social. Eu sempre fiz concurso público para o cargo de assistente social, né? Eu fiz concursos, primeiramente, ali na região de Santa Catarina, fiz no Rio Grande do Sul, fiz no Paraná e fiz em São Paulo. Eu fiquei entre esses estados. Tive colegas que foram para Maranhão, Rondônia, Roraima, e as oportunidades elas iam aparecendo mesmo no meu entorno. Inclusive, com relação a essa questão do nível de escolaridade e tudo mais, hoje, por exemplo, eu sou técnica, né? O meu cargo é de técnico judiciário. Esse é um cargo que ele não requer o nível superior. Ele é um cargo de nível médio, né? Embora a enorme maioria das pessoas que ocupam esse cargo hoje tenha o nível superior, não é necessário. E durante esse tempo é até interessante, né? Porque aí eu vim para cá, porque hoje, pelo menos na minha área onde eu trabalho, os técnicos e os analistas nos gabinetes, eles fazem a mesma coisa. Só que o analista ganha mais que o técnico, porque ele tem ensino superior, curso superior, necessariamente. Né? Na época que eu fazia as provas, eu sempre fazia, era assim, eu fiz dos TRTs, né, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e do TST, que é onde eu estou hoje, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que fica aqui em Brasília. Provas, eu fiz prova no Mato Grosso do Sul, fiz prova no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, Campinas, Santa Catarina e aqui em Brasília. Então, eu fazia os tribunais em localidades que eu me via morando, né? Porque eu não me via morando, assim, em locais muito distantes. E também que eu ia ter condições financeiras de prestar prova. Porque, às vezes, por exemplo, saía um concurso num lugar muito bom, só que para você, naquele final de semana, todo mundo ia comprar passagem, porque são concursos assim que tem 100, 70 mil inscritos, né? Gente do Brasil inteiro. Você ia comprar uma passagem, reservar um hotel, o preço ia lá para cima, né? Então, às vezes eu não tinha nem condições de prestar prova nesses lugares. Então, eu fui prestando em localidades que cabiam no meu bolso, lugares que eu gostaria de trabalhar, né? E sempre para técnico e para analista. No fim das contas, eu passei para técnica aqui no TST. Uns 2 meses depois que eu estava aqui, me chamaram para Santa Catarina. Deu uma balançada, mas o cargo era de técnico também. E aí eu falei, bom, vou ficar aqui porque eu estou no órgão superior, né? A estrutura que a gente tem de trabalho aqui é uma estrutura muito boa. Brasília é uma cidade boa e o acesso também é fácil, se eu quiser ir para Campinas e tal. Enfim, resolvi ficar aqui, não fui para Santa Catarina. É interessante porque parece que a colheita vem tudo meio que junto, né? Você vai plantando, você vai botando o adubo ali, e aí quando vem para você escolher. Aí é difícil, daí você tem que pôr na ponta do lápis, tem que ver o lugar de distância, o valor que você vai receber, a carga horária que você vai trabalhar. E eu estou hoje na lista de aprovados para analista, que é o cargo de nível superior, em Campinas. Né? Inclusive a validade do concurso tá aí, tá no pescoço, tá acabando. Não sei se eu serei chamada ou não. E deu para aproveitar bastante conteúdo, conhecimento que vocês obtiveram nas matérias da faculdade na hora de estudar para os concursos? Como vocês se prepararam? A faculdade em si, ela não vou dizer que ela tenha me ajudado a prestar o concurso. Eu não, acho que não tanto. Eu acho que a base ela me dá, né? Porque o meu objeto de trabalho é a política de assistência social. Mas a forma, né, as legislações que são solicitadas no concurso, que são os conhecimentos específicos, ok? Só que daí tem os outros conhecimentos que são gerais, que você precisa, se você varia muito de órgão, por exemplo, tem Tribunal de Justiça para assistente social, tem INSS para assistente social, tem Correio. Então, cada órgão vai trazer as especificações daquele órgão, daquela função, que daí me exigiria muito mais, né, para me preparar de diversas formas. As prefeituras, elas trabalham de uma forma um pouquinho mais parecida, porque a gente trabalha a política pública mesmo, de assistência social, mas os conhecimentos gerais, aí ele foca no município. Para mim, como eu sabia, comecei a estudar desde a época da faculdade, eu acho que eu tive uma vantagem aí, porque eu tive um tempo de preparação maior.
Quando eu comecei a fazer concurso, eu sabia que ia ser muito difícil de passar naquele momento. Mas eu já comecei a ter essas experiências que a Júlia falou, né? Experiência de prova, tem a questão do tempo, a questão das estratégias, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, redação, enfim, tem uma série de coisas. E é um mundo, a verdade é essa, é que é um mundo. Que eu acho que o direito tem um leque de concursos também, mas é muito disputado, né, Vitória? E as provas são muito difíceis, porque quem faz direito é que gosta de ler muito. Então tem muita legislação, tem que se manter atualizado. O serviço social, embora também trabalhe com políticas públicas e legislações, há pequenas mudanças. Então a atualização me exigia menos, né, do que o pessoal do direito. Eu acho que para você pegar o ritmo do estudo, demora. Então, no começo, para mim, assim, 1 hora e meia por dia parecia uma eternidade. E aí eu não sabia muito bem como estudar, se eu assistia aula, se eu fazia questão, qual material e tal. E depois eu fui encaixando isso na minha rotina e o negócio foi ganhando, né, ritmo ali, não sei o quê. Então, no momento certo que eu precisei, eu estava num ritmo super bacana de estudo, mas não foi assim, sair do zero para ir para estudar 8 horas por dia, porque eu acho que isso é muito difícil. Quanto mais concurso você faz, mais você pega o jeito, tem as bancadas diferentes de preparação das provas, tem umas que são muito difíceis, outras mais tranquilas, os formatos das provas são diferentes, então eu acho que não dá para você levantar um dia e falar, vou prestar o concurso agora sem se preparar, né, Vitória? São anos, assim, de preparo. Tem pessoas que tenham condições de não trabalhar e só estudar, fazer os cursinhos preparatórios. Tem pessoas que precisam trabalhar e estudar para o concurso, isso interfere, né, no desempenho. E nessa fase de estudar para concurso, prestar as provas, não saber se você vai conseguir ser aprovado ou não, né? Como que faz para lidar com essa expectativa, essa pressão, que às vezes acaba vindo principalmente da gente mesmo, né? Eu acho que isso é muito particular, mas essencial, e eu vejo até de colegas, de amigas que também estudavam para concurso e que não fizeram isso, e a maioria, a grande maioria, acabou desistindo. Que foi, eu não foquei só naquilo, né? Então, como eu disse, eu continuei trabalhando, eu tinha vida social, eu tinha minha vida familiar, eu tinha meu trabalho, eu tinha contato com pessoas, eu fazia terapia. Então, assim, a minha vida, ela não se resumia a concurso, porque eu acho que, assim, quando tudo na sua vida gira em torno do concurso, é um pouco preocupante, né? É difícil você manter o ritmo de estudo, a saúde mental, a sanidade nesse período. E tem aquele estresse também, né? Depois que você foi aprovada no concurso, que é aquela fase de esperar pela convocação. Que, como aconteceu com vocês, pode até ser o período mais longo dessa história toda, pode levar anos, né? E, sinceramente, para mim, emocionalmente, psicologicamente, foi mais desgastante quando acabou a fase dos estudos do que quando eu estava estudando. Porque aí é isso, tipo, você está estudando, então você tem um objetivo, você tem que fazer a prova e tal. Quando acaba, passou a prova. Tá, e agora? Eu posso ser chamada hoje, eu posso ser chamada amanhã, eu posso ser chamada daqui 4 anos. No meu caso, foram praticamente 5 anos e, né, eu posso não ser chamada. O que eu vou fazer até lá? Então, isso me deixou bem desestabilizada na época, né? E aí eu ainda demorei para aceitar que talvez eu fosse ter que advogar. E aí também fui procurar emprego na advocacia, em escritório de advocacia. A espera de ser chamada, eu acho que é angustiante, porque às vezes que nem os concursos públicos na área do serviço social, são poucas vagas que eles colocam. E eles colocam poucas vagas, no geral, porque as vagas que eles publicarem, eles são obrigados a chamar, dentro de 2 anos ou no máximo, né, prorrogado para mais 2 anos. Então, eles põem uma quantidadinha pequena lá, 2, 5, e aí o que aconteceu comigo, tanto em Votorantim quanto aqui em Campinas, foi a rotatividade, porque às vezes demora, eu fui classificada na lista, né, das pessoas ali aptas para ser chamado a qualquer momento, mas não dentro das vagas, mas eu estava lá na lista de espera. E aí rodou tanto a lista que, não rodou tanto porque eu não estava tão longe assim, mas e aí foi quando eu descobri, né, falei, puxa, então realmente vai chamar.
que aconteceu em todos os concursos que eu prestei, o número de vagas era pequeno, e aí eles fazem o que eles chamam de cadastro reserva, né? Que eles classificam um número de pessoas, e aí as vagas que vão surgindo durante a vigência do concurso, eles vão chamando. Por exemplo, Campinas, mas se eu não me engano, só tinha cadastro reserva, não tinha nenhuma vaga aberta. É uma coisa até engraçada, porque assim, eles abrem um concurso com, sei lá, 3 vagas para aquele cargo, só que eles classificam até 500 pessoas. Então, fica naquele negócio ali, você fala, nossa, mas e aí, né? Então, essa questão das vagas, eu, sinceramente, é claro que muda de concurso para concurso, mas no judiciário, nesses órgãos grandes, né? Um curso federal e tal, eu não me apego muito a essa questão do número de vagas, porque se a gente for se apegar, esquece, né? Eles sempre realmente chamam bem mais do que o número de vagas. Júlia, lá no começo da conversa, você disse que em determinado momento da sua carreira você aprendeu a ser funcionária pública. Você pode contar mais como foi esse processo e também quais as principais diferenças do trabalho nas esferas privada e pública, na sua opinião? Como eu passei por 3 prefeituras diferentes, municípios diferentes, de tamanhos diferentes e políticas diferentes também. Eu fui aprendendo ao longo do tempo que o servidor público tem que ter paciência por conta de ser um sistema que ele muitas vezes é engessado ali num processo para gestão de orçamento, gestão de RH. Quando você está na iniciativa privada, você precisa apresentar resultados porque a empresa visa lucro, né? Então, assim, tudo que você for eficiente, eficaz e que trouxer lucratividade para a empresa será bem-vindo. Se você traz uma ideia para a empresa onde você, olha, se você comprar essa máquina aqui ou se você me der aquele suporte ali, eu vou conseguir te entregar tal coisa maior, melhor, enfim. Nesse sentido, nas empresas privadas, há essa vantagem, né, por você conseguir, às vezes, algo que você precisa para o seu trabalho, estrutura de trabalho, para poder apresentar um trabalho melhor e ter, enfim, as condições de trabalho melhor. Não que no serviço público você também não consiga alcançar isso, mas demora mais, né? Então, assim, você precisa ter paciência. Às vezes, o que você prevê hoje, você vai receber daqui 5 anos. Mesmo sendo um órgão de esfera diferente, numa área diferente, eu acho que o serviço público, ele apresenta desafios parecidos para as pessoas, assim. E ter bom humor, né? Você tem que ter bom humor, senão você não aguenta. E além, né, eu falo assim, paciência, resiliência, flexibilidade, e o sentido do ser servidor também. Eu acho que eu fui construindo dentro de mim esse sentido de ser servidor, né? Afinal de contas, até o imposto que eu pago paga meu salário. E aí eu falo, eu não vim para a prefeitura para enriquecer, porque não vai acontecer, né? Se eu quisesse enriquecer, eu ia ter que procurar outra forma de trabalhar e ganhar dinheiro, e eu optei por não prestar mais concursos, né? Mas tem outras pessoas que sempre estão em busca, vivem prestando os concursos, né? Vivem em busca de melhores salários, e às vezes isso é o mais importante para elas, não somente o trabalho em si, e tudo bem, né? Acho que cada um tem que saber o que quer, e às vezes você tem que aprender a lidar ou a trabalhar com pessoas que às vezes não tem nem perfil para o cargo que está. Diferente de uma empresa. Se uma empresa você tem um profissional que não é eficaz, não é eficiente naquilo, aquela empresa tenta, às vezes, remanejá-lo, ou se não deu, vai embora. No serviço público, tem, às vezes, o remanejamento, né? Mas, às vezes, não tem lugar para encaixar aquela pessoa que está trabalhando com você. E aí você, às vezes, tem que conviver com isso. Porque eu vim, inclusive, para Brasília, que é uma cidade de servidores públicos. Aqui tem muitos servidores públicos, né? Eu trabalho com pessoas dos 4 cantos do país, com perfis completamente diferentes, idades diversas, experiências de vida, histórias, condições completamente diferentes. Então, isso exige o que a Júlia comentou, né? Eu acho que flexibilidade, muito jogo de cintura, né? Porque são pessoas, assim, muito, muito diferentes mesmo. Porque aqui tem muita gente de fora, né? Então o pessoal fala, você tem que ser veio de São Paulo, e você é acelerado e tal, mas calma aí, vamos dar uma desacelerada, que não é assim que funciona, porque aí você vai, né, se adaptando ali no local.
E uma curiosidade também que é interessante, o meu chefe, ele é super acelerado. Então, eu acho que nesse ponto, né, eu tenho aí uma pessoa um pouco parecida, né, de perfil para trabalhar. Na primeira prefeitura que eu estive, eu fui assim, eu sou focada, né? Então eu gosto de trabalhar, eu gosto de apresentar o resultado, e aí eu levo a sério aquilo. Outros colegas levam também. Eu acho que o serviço público a gente trabalha muito, pelo menos a maioria das pessoas que trabalham perto de mim nessas 3 prefeituras foram pessoas que trabalhavam muito, comprometidas, responsáveis, e aí sofre, né? Porque daí você acha que todo mundo vai ser também. Então eu vou trabalhando diariamente essa minha desenvolvendo essa capacidade de compreender as diferenças e fazer o meu. Acho que apresentar soluções são importantes para você conseguir avançar, né, nos desafios que tem no dia a dia. E aí na primeira prefeitura foi mais desafiador. E eu tinha uma chefia que ela não tinha a capacidade técnica para trabalhar com a equipe profissional, porque ela não era profissional da área, né? E isso acontece em serviço público. Às vezes você tem um superior que não tem o conhecimento técnico da área, e aí ele às vezes estraga a equipe, né? Estraga o ambiente de trabalho porque ele não tem conhecimento daquilo. E você não tem, às vezes, onde correr. E aí, pra gente que gosta de trabalhar, que é comprometido, né, que tem esse gás, às vezes acaba sendo realmente um pouco frustrante, porque às vezes você se depara com alguém que não tá nessa mesma pegada, só quer, né, passei no concurso para ficar aqui tranquilo, cumpro o meu horário e beleza, e acabou. Então, a gente precisa ter realmente esse jogo de cintura para saber lidar com esse tipo de situação. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, eu quero ser servidor público, eu quero ser funcionário público, porque eu vou ter estabilidade, não sei o quê, meu salário todo mês e tal. E quer passar no concurso público para isso. Só que quando chega aqui, acaba até se decepcionando, se assustando, porque o volume de trabalho realmente é grande. Eu venho da iniciativa privada, da advocacia, de uma experiência, eu trabalhava 7 dias por semana, 12 horas por dia, viajava, cliente, escritório, petição, equipe, não sei o quê. Era um caos minha vida. Hoje, tá melhor? Tá melhor, mas eu não vou falar que é tranquilo. Muitas vezes fico além do meu horário de trabalho, né? Então, assim, o volume de trabalho, ele é grande. Para vocês terem ideia, hoje eu trabalho num gabinete que tem 21 mil processos a serem julgados, em um gabinete. Então, é um volume de processos gigantesco, porque é uma coisa assim insana, não acaba nunca, e tá chegando de novo todos os dias. Então, se você não tá acostumado com o mínimo de batidão aí, quando você chega, você assusta. Tem aquele jargão, servidor público não trabalha, né? Pessoal que a estabilidade é folgado. E, gente, não é. Pelo menos nos lugares que eu trabalhei, sempre teve muito trabalho. Eu trabalho com pessoas que eu admiro trabalhar. Então, isso já ajuda muito, porque são profissionais técnicos, qualificados, de carreira, assim, mais de 25 anos de prefeitura, né, na área, né, que eu trabalho. Então, isso é legal. E a gente vê a pessoa abraçando ali a causa e você também acaba se envolvendo. Eu acho que o serviço público ainda tem muita coisa para melhorar, mas me surpreendeu nesse ponto, porque, assim, então a gente tem as nossas avaliações de desempenho, aqui nós temos as funções comissionadas, que a gente chama, então não necessariamente você vai ter só aquela sua promoção automática, né? Você pode ocupar funções mais altas, então isso acaba te motivando, se você tem essa intenção, né? Existe concorrência, sim. Às vezes tem uma vaga lá para aquela determinada função e você e mais outros colegas estão habilitados para essa vaga e aí vai ter uma pessoa que vai ser escolhida, né? Aí vão depender dos critérios. Hoje, onde eu trabalho, eu acho que essa escolha é feita de uma forma justa, através do resultado mesmo da entrega. Mas eu sei que existem outros lugares que às vezes não é assim, às vezes você se depara com escolhas políticas. Agora, tem pessoas que vêm de uma iniciativa privada e se frustram. Tem gente que adoece no serviço público por conta da burocracia que encontra, das dificuldades assim, de prazos e de não conseguir lidar com o ambiente do serviço público. E aí, ou você se adapta àquilo, né, diminui, que é marcha mais lenta, ou você sai e volta para a iniciativa privada, como já encontrei pessoas assim também.
Vocês comentaram dessa paciência que é preciso ter por conta das coisas não acontecerem com a rapidez desejada na esfera pública, que tudo é mais demorado, mais devagar, mais moroso, né? Mas, Vitória, pelo fato de você estar em Brasília, que é onde o dinheiro está e onde muitas decisões são tomadas, né? Isso tende a ser um pouco mais ágil? Como é a realidade aí? Aqui em Brasília, a gente vive não só no trabalho, mas eu acho que Brasília como um todo, né, principalmente o plano piloto aqui, que é esse miolinho que a gente chama, a gente vive, eu acho que uma realidade paralela. Por isso que eu acho que eu gostei tanto daqui. Eu acho que as coisas, elas fluem, sim, num ritmo diferente. O Tribunal Superior é ele que faz o orçamento, é ele que toma as decisões e tal. Então, de fato, as coisas aqui, elas funcionam num ritmo um pouco diferente, assim. A gente tem uma estrutura de trabalho que... Outro dia eu trouxe meus pais aqui para conhecer o tribunal, eles ficaram assim, oi? Né? A gente tem uma estrutura de trabalho realmente diferenciada. Então, com relação a isso, eu sei que é bem melhor. Porém, não deixa de ser administração pública. Então, tem aí as suas burocracias, os seus processos, tem procedimento para tudo, né? Enfim, tem fiscalização e tal. Mas eu sinto que as coisas funcionam aqui num ritmo diferente, sim. Os órgãos, eles têm orçamentos diferentes, né? Então, ela está a nível federal, está a nível municipal e tem também os órgãos nível estadual. E aí tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, os orçamentos são diferentes e os acessos, enfim, o tempo também de aquisições dos recursos são diferentes. Mas o lugar que eu trabalho, eu já trabalhei na ponta, que foi na produção social básica, no equipamento municipal, que era o Centro de Referência de Assistência Social, e hoje eu trabalho no Paço Municipal, então eu trabalho dentro da prefeitura, então tem recursos diferentes de quem está na ponta, no sentido de estrutura, sim, porque, por exemplo, hoje, enquanto eu e meus colegas, cada um tem um computador, mesmo que seja, às vezes, não mais novinho, né, mas a gente tem um computador para nós, um colega meu que está lá à ponta vai ter que dividir um computador com uma equipe. E isso interfere no processo de trabalho, né? Interfere no tempo que você tem para fazer um relatório, no atendimento. Enquanto eu lá deu uma instabilidade na internet e na energia, entre um gerador, a empresa que é responsável pela informática já estabiliza. O meu colega que está na ponta, muitas vezes perde um dia de trabalho porque cai a internet, acaba a energia. Dependendo de onde está esse equipamento municipal da assistência, acaba tendo furtos, né? Furto de cabeamento, furto de equipamento. Então, isso tem uma diferença dentro do próprio município, né? Nos equipamentos. E tem diferença também entre as secretarias. Tem secretaria que a gente fala que é mais rica, porque os orçamentos mudam também para educação, para saúde e para assistência, né? Mas quando eu entrei na prefeitura, eu lembro que me falaram assim, olha, não tem BIC, né? Não tem orçamento para comprar caneta. E aí eu falei assim, como isso, né? Eu tenho que trazer de casa. Mas isso logo acabou. Talvez foi assim, eu entrei no segundo semestre, então tem uma questão do orçamento que vai diminuindo ao longo do ano ali e às vezes não tem, ou de fato precisa abrir a licitação para compra, isso demora, porque daí às vezes tem que abrir um edital de compra ou a licitação, e isso tudo acaba sendo moroso, né? Teve compra de cadeira, por exemplo, e aí quando chegou, a pessoa que tinha solicitado há 2 anos atrás já tinha aposentado e nem usufruiu da cadeira, né? Então isso acontece. Eu estou aqui há 2 anos e meio, né? E eu estou lotada, eu trabalho hoje no mesmo lugar que eu entrei, né? Porque às vezes a gente acha que a gente prestou aquele concurso para aquele cargo, mas que no órgão você vai ter que fazer aquilo de qualquer forma. E no órgão, o órgão às vezes ele te oferece outras áreas, outros segmentos, outras oportunidades que você nem imagina, né? Aqui no tribunal, por exemplo, assim, é um mundo, né? O tribunal, se eu não me engano, tem 5.000 prestadores de serviço, né? Entre servidores e terceirizados e tal. Então, tem tudo, tem logística, tem a parte administrativa, tem a parte da saúde, tem a parte de RH, tem a parte de TI, tem um universo de coisas, né? Hoje eu trabalho na atividade fim, né? Que é no gabinete do ministro, elaborando votos e decisões monocráticas nos processos.
Mas, se eventualmente eu quiser ir para uma outra área que não tem nada a ver com isso, tem espaço lá dentro. E isso é uma coisa que eu acho que é legal de se dizer. E para fechar, gente, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em trabalhar como funcionária, como funcionário público concursado? Com a experiência que eu tive nessa jornada aí de trabalho, eu acho que o autoconhecimento ajuda muito a você entender o que você quer com isso, né? Por que você quer realmente prestar o serviço público, ser servidor, e aonde você quer chegar? Porque senão a pessoa fala assim, quero ser servidor. Tem um leque enorme, como a Vitória falou. E aí focar o concurso que deseja, né? Às vezes a pessoa pode fazer um corte assim, não, eu quero concursos que paguem acima de tanto. Maior dica aí, né? Para você errar menos. Não ficar tirando para todos os lados, perdendo tempo, dinheiro, porque cada concurso, né, tem um custo, dependendo de onde você vai prestar o concurso, tem um custo. Estudar também as atribuições do cargo que você está buscando, né? E aí você consegue escolher algo que tem mais a ver com você. Precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de se esforçar mesmo. Mas eu acho que tem uma característica muito importante que a gente precisa desenvolver, que eu acho que é a flexibilidade. Tanto quando você está nessa fase de escolher, né, se você vai prestar concurso ou não, vai para iniciativa privada ou não e tal, quanto depois. Porque eu vou falar no meu caso. Durante um tempo eu falei, eu quero prestar concurso, pronto, acabou. Se eu não tivesse tido um pouquinho de flexibilidade para ir para a iniciativa privada, no momento que eu fui levada a isso, eu tenho certeza que eu ia sofrer muito. Então, eu acho que, assim, as oportunidades, elas aparecem, às vezes não é no momento, da forma como a gente quer, mas elas aparecem. Então, às vezes, a gente precisa ter essa flexibilidade, às vezes, para recalcular a rota, né, ir por um outro caminho, nem que seja temporariamente, para você poder conhecer também outras coisas, né? Então, eu acho que é muito importante você realmente conhecer a realidade daquele cargo, daquela vaga que você está prestando, para saber se é isso mesmo que você quer e se vale a pena toda essa dedicação, né, esse esforço para entrar naquilo. Vitória, Júlia, muito obrigado pelo bate-papo. Foi legal demais saber um pouco mais sobre essa vida na esfera pública, que é o objetivo de muita gente aqui no Brasil. Com certeza todo mundo agora vai entender muito melhor como as coisas funcionam e o que fazer para conquistar uma vaga assim como vocês. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de mandar esse episódio para quem quer saber mais sobre a carreira como funcionária, como funcionário público, beleza? Em breve eu volto com mais episódios inéditos do Segunda a Sexta. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.